Pessoal, curte o vídeo, por favor. Obrigada. Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se procede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar ao funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração na autorizada de sistema de informações. 313b. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Concussão. 316. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Pena. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. 317. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringido o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho. 318. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Artigo 334. Pena. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Prevaricação. 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 319-A.
deixar o diretor de penitenciária ou o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Com descendência criminosa, 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa, 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informação ou banco de dados da administração pública. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outra, e pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. 327. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte para os autores dos crimes previstos neste capítulo. Repetindo, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.